Oi, meu nome é Leila. Hoje eu estou conversando com o Fabiano Gregório, que é um amigo e uma pessoa que eu tenho bastante respeito por todo o trabalho que ele vem fazendo. E ele é chefe na Bijagica Ecogastronomia e ele também é ativista do Slow Food. E a gente estava conversando esses dias, ele me falou que ele está com umas sementes de milho crioulas aqui na mão dele, em Florianópolis, e eu fiquei super curiosa para saber de onde é que ele arranjou essas sementes e o trabalho que ele está fazendo com elas. E então eu vou pedir para ele explicar primeiro o que é semente crioula. Tudo bom, Fabiano? Olá, olá Leila, olá todo mundo. Muito legal estar aqui nesse espaço para a gente falar um pouco, né, de ecogastronomia e as sementes crioulas e todo o universo da ecogastronomia. Então, as sementes crioulas são sementes que os agricultores vão separando, né, os agricultores ancestrais foram separando e assim foram replicando nas suas hortas, nos seus plantios. E elas são sementes que não sofreram nenhum tipo de mutação genética, né? Que hoje em dia, né, se a gente se referir às grandes plantações, monocultura, a gente logo lembra da transgenia, dos alimentos transgênicos, né? E o milho, né, que é originário das Américas, né, mais precisamente na América Central, são N variedades, né, mais de 200 variedades. E hoje em dia, com o avanço das monoculturas e da agricultura moderna, ele acabou se reduzindo a 3 variedades, né, que se consomem no mundo. E essas 3 variedades são transgênicas, são melhoramentos genéticos, né, para aumentar a produtividade e ser mais resistentes a pragas, outras coisas que podem afetar o plantio e a qualidade do plantio, né? Então, as sementes crioulas são sementes que foram guardadas a 7 chaves por esses agricultores, geralmente da agricultura familiar, que detém isso. E muito dos encontros de agroecologia, né, os agricultores fazem as trocas de sementes. Então, com isso, eles conseguem divulgar para outras regiões uma semente e também ter acesso, né, e divulgar e polinizar essas sementes crioulas. Pois é, qual que é a importância, né, desses agricultores eles conservarem essas sementes? O que que isso beneficia o cidadão comum como eu, por exemplo? Sim, a primeira ideia que vem à cabeça é a mantenedouro da biodiversidade, né? Então, como eu te disse, eram mais de 200 espécies de milho. Hoje em dia, a grande maioria só consome 3 tipos de milho. E se você for pensar, o único milho que a gente vê na cabeça é o milho da latinha, que se consome, e o milho da praia, o milho verde, certo? Ambos são milho verde, é uma espécie. O resto dos milhos é consumido na indústria alimentícia encoberto de outras coisas, ou através de óleo, né? Óleo de milho. E muito se fez vilão, né? Esse milho, porque vem o Tzinho de transgênico, né? A gente sabe dos malefícios que tem tanto para o organismo quanto para a biodiversidade no modo geral, né? Usar os transgênicos. Além das receitas e a variedade de sabores, texturas, né? Cada milho tem uma variedade de sabor, textura. Tem um milho, tem vários tipos de milho pipoca. Tem o milho pipoca vermelho, milho pipoca amarelo, né? Então essa é o grande diferencial para a população, é ter a oportunidade de experimentar vários sabores e texturas, né? Isso que é o grande benefício da variedade de milho. Ô, Fabiano, é muito difícil ter acesso, né, a essas sementes crioulas. Como é que tu conseguisse chegar até elas? Ou como é que elas chegaram até a Bijagica? Sim, o primeiro milho crioulo que eu tive acesso, muito acesso fácil, foi um milho guarani, que o nosso amigo Pedro, do sítio Flor de Ouro, ele guarda lá no sítio dele e todo ano, né, na época da colheita, ele é bem até ciumento com esse milho. Ele faz uma farinha especial lá, que é uma farinha de milho cinza, né, que eu só encontrei lá. Então, esse milho guarani dele é muito valioso. E eu conheci lá, comendo a farinha dele primeiro, depois eu conheci o milho. E de uns 2 anos para cá, ele cedeu um pouco do milho para mim fazer algumas experiências aqui, né, na minha cozinha. Eu também, há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a feitura das tortilhas mexicanas com a nossa querida chefe amiga Bel.
né, que ela tinha um restaurante Tequila Villa, que infelizmente saiu de operação aqui em Florianópolis, mas era o único restaurante que tinha tortilha de milho crioulo a ser disponível para os clientes, né? Então, desde esse tempo eu me envolvi com a feitura do milho, também uma herança do meu feitio do biju, da bijagica, do trato com a mandioca, né, que me acompanha na minha carreira gastronômica há mais de 12 anos, esse feitio da mandioca. E esse aspecto similar ancestral de fazer a farinha de mandioca é muito parecido com o milho, né? Você tratar o milho, só que a região é diferente, né? Como a mandioca é do Brasil, aqui da América do Sul, esse milho que veio da América Central, a gente aprendeu com os indígenas de lá, né? Os indígenas tradicionais. Então, a gente faz o processo de nixtamalização, como os indígenas americanos ali central faziam, né? Então, fiz vários pratos com milho, né? A tortilha, taco, a gente chama de Doritos do Bem, que é a tortilha frita, que as crianças adoram. Então, esses 3 produtos que eu uso mais aqui. E quando acabou o milho do Pedro, né, eu fiquei meio órfão, né? Eu falei, nossa, onde que eu vou arranjar o milho agora? Eu sei que a sazonalidade acabou, como ele só tem uma variedade e a propriedade dele tem só um aspecto geográfico que possibilita uma colheita por ano. Eu fui procurando saber na rede de agricultores agroecológicos, da rede Ecovida, né? Então, eu arranjei 2 variedades de milho em Buia, que é quase ali na encosta da Serra Geral, ali perto de Alfredo Wagner. E, recentemente, eu fiz o contato com o pessoal do Paraná, que é uma região muito... O solo e o clima é muito propício para o milho no Paraná. E lá eu consegui, através da Apsta Agroecologia, consegui 10 variedades de milho. Então, nossa, quando chegou o milho para mim, 10 variedades, eu fui com o universo todo de aprendizado, né? Então, eu estou aprendendo ainda com essas 10 variedades. Então, agora, atualmente, tu está com 10 variedades desse milho crioulo. E o que tu está produzindo com isso? Assim, pelo menos, pode explicar um pouquinho da diferença do sabor entre esses que tu já experimentasse a utilização? Eu já consegui detectar que temos variações de sabores, de estrutura física do milho. Uns são mais farináceos, outros servem para farinha, né? Esses farináceos são melhores para farinha. Outros mais astringentes e brutos, eles servem para fazer a massa mesmo, fica bem uniforme a massa, ela não fica quebradiça, né? Então, aí eu já comecei a ver diferenças, eu comecei a ler um pouco. Também eu vi alguns artigos da nossa querida mestre Neide Rigo, ela tem um blog, né? Quem não conhece o blog dela, vale a pena. E lá tem uma matéria exclusiva só do milho crioulo, de como fazer a nixtamalização, né? Que ela fez uma entrevista com os nativos lá da América Central, para aprender também. Então, a gente vai lendo, vai conhecendo e vai fazendo os testes, né? Aqui na nossa cozinha, eu estou fazendo a tortilha, né? Que eu vou até pegar aqui. Essa aqui é uma tortilha de milho colorado, né? Ele é um milho vermelho por fora e amarelo por dentro. Separei por nome 10 variedades e eu distribuí para os agricultores de Imbuia, para a célula de Alfredo Wagner, para um produtor amigo meu no Ratones e no sítio da Lagoa do Peri. Foi um pedido do pessoal do Paraná, falou, antes de você cozinhar, divulga essas sementes que a gente quer que elas cada vez mais sejam mais populares, né? É muito legal esse trabalho. Nosso tempo já está acabando, passa muito rápido. Mas eu queria te agradecer bastante, porque é muito interessante sempre conversar com o Fabiano, ele sabe muita coisa, não só da parte da cozinha, mas toda essa parte que até o ingrediente chegar na cozinha, como esse trabalho que ele está falando agora com as sementes crioulas. Fabiano está de parabéns, quer dar a última mensagem? Eu que agradeço esse espaço, e falar de ecogastronomia, agroecologia sempre nos engrandece e também nos dá força de seguir no caminho, né? Nesse caminho, porque a gente sabe as dificuldades do setor, tanto para o produtor, tanto para o cozinheiro que quer aprender sobre essa área, né? Porque a gente tem que ser competitivo e tem que valorizar o produtor e o produto, né? Então, eu agradeço.